Chegamos a mais um episódio do nosso ApariCast, o podcast sobre beleza, tecnologia e processos. Seja bem-vindo. Muito bem-vindos ao mais um episódio do ApariCast. Eu sou o Bruno Galdino. Fabiana Fernandes. E o nosso tema central de hoje vai simplesmente ser o que é necessário ser feito para que o salão possa melhorar os resultados, hein, Fá? E aí, será que essa é uma dúvida que todos os salões têm? Eu acredito que sim, e nós preparamos um super bate-papo aqui. Hoje, mais uma vez, esse episódio está aqui apenas nós dois aqui na bancada, na mesa. E nós vamos discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre algumas coisas que nós já estamos também fazendo, né? Para obter resultados. Nós vamos compartilhar com você tudo que nós estamos colocando aqui em prática, né, Fá? O importante, eu acho que é o telespectador também saber que essa luta de salão de beleza, de encontrar os melhores resultados, também é nossa, né, Bruno? É verdade, demais. E é muito interessante porque mesmo o nosso papel, estando aqui, trazendo conteúdo, falando com vocês que nos acompanham, nós também temos lição de casa, nós também temos que estar sempre de olho como e devemos ou como podemos melhorar os resultados, né? E nós vamos, claro, colocar aqui tudo para vocês, aquilo que já está acontecendo, processos que nós já estamos fazendo e contar um pouquinho sobre um dos caminhos, né? E já meio que entregando ali um dos pontos para obtermos e para conseguirmos melhorar resultado, não adianta. Sempre temos que ter alguém que foi lá e fez o caminho e conseguiu ter resultado, né? Esse é um dos melhores caminhos, né? E desbravou. Que desbravou. Eu gosto muito desse momento que a gente vive tecnológico falando, né? Porque hoje a gente consegue buscar informação. E anos atrás a gente dependia muito de sentar, de um outro gestor querer compartilhar com você alguma coisa, né? Então, assim, imagina o time como que era. Não é tipo, eu acabei de ouvir um podcast, estão fazendo isso e aquilo, eu vou aplicar amanhã. Então, era sentar, conversar, ver se o outro gestor está a fim de te compartilhar alguma coisa, para que quando você vai colocar isso realmente em jogo, né? E pode ser que o jogo está acontecendo agora e você tá fora desse jogo. E como as pessoas, muitas das vezes, ela acabava escondendo o jogo, né? Acabava escondendo as informações, tipo, entendendo que pra quê? Eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou mostrar o caminho pra outra pessoa e eu não quero. Mas, será que esse é o caminho? Mas antes da gente já começar aqui, engatar aqui a primeira pra começar esse bate-papo, que ele vai ser muito bom. Se eu fosse você, eu já aproveitava. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveite pra poder se inscrever. Porque quando você se inscreve, você tem a opção também de ativar ali o sininho. Isso vai contribuir todas as vezes que a gente estiver ao vivo, estiver gerando conteúdo, vai estar te notificando. Agora, o melhor de tudo é você ter essa mente já muito aberta e saber que esse canal aqui, esse veículo de gerar e compartilhar informação pode contribuir também na vida de outros gestores, de outros profissionais. Então, já aproveita e escolhe aí uns 5 a 10 amigos seu e manda naquele aviãozinho, compartilha lá no grupo do WhatsApp, quantos grupos que você pode fazer parte aí e de repente tá mandando e compartilhando, você pode também contribuir para a vida desse gestor e profissional mudar, certo? Acho que compartilhar vai um pouco aqui no caminho que nós estamos falando, né? Fomos e conseguimos encontrar pessoas que também compartilharam na nossa vida, né? E isso faz melhorar, isso traz mudanças, certo? Você mesmo fala, né, que quanto mais a gente compartilha, mais janelas abrem no nosso cérebro. Então, verdade. Eu acho que é realmente uma mudança de mindset geral, porque a gente precisa olhar para o outro gestor como nosso companheiro de luta real, e quanto mais rápido os dois andarem junto, quanto mais rápido nós encontrarmos uma solução, mais rápido a gente vai alcançar esse objetivo. Para começar a falar um pouquinho o que nós fizemos, vamos começar olhando para algo que você também já compartilhou bastante lá atrás, quando o salão, antes de ter uma bandeira, não tinha bandeira nenhuma. E você compartilha muito em algumas reuniões que a gente está, de alguns negócios que a gente está tratando, sobre como mudou para você o jogo quando você saiu de não ter bandeira e você decidiu começar a caminhar para que o salão tivesse uma
bandeira. Como é que foi? Lembra que você compartilha? Compartilha um pouquinho. Isso proporcionou mudança? Você começou a encontrar pessoas que pensou em ajudar também? Ou não? O jogo foi... Engraçado, né? Porque às vezes você fala, olha, vou para uma marca franqueada porque existe todo um know-how e aí isso vai me ajudar muito. Não, naquele momento eu fui atrás de uma marca franqueada porque eu queria conexão com pessoas que pudessem me dizer, talvez não... Passando pelas mesmas dores. Talvez não o que fazer. Não assim, ó, você tem que fazer isso. Porque a gente sabe que o caminho para encontrar o caminho certo realmente é uma caminhada grande. Sim. Mas se alguém chegar e falasse para mim, não vai por aqui... Isso já ia me ajudar tanto, porque já é um caminho eliminado. Só de saber o que não fazer já... Exato. Então, assim, lá no começo, quase 20 anos atrás, né? Essa conexão foi muito importante para mim, muito importante mesmo. Você tem um tempo de estrada, hein? Meus cabelos brancos. Que cabelo branco? Olha lá, dá um close. Ah, que isso. E olha que legal. Então, quando a gente começa a entender que dá para fazer a jornada compartilhando com outras pessoas, é justamente o que a gente faz aqui, né? O propósito do podcast é esse, né? A gente tem aprendido, né, isso de... no passado, você olhava, tipo, a concorrência não falava com você, né? Porque, assim, realmente foi instaurado que, concorrente é ruim. Não. Quanto mais o seu concorrente elevar o nível, mais você eleva o nível. Perfeito. Né? Então, assim, a gente não pode se ver como concorrente, a gente precisa se ver com complementar. Complemento, exatamente, né? Porque estamos lutando as mesmas batalhas. Olha só que legal. Eu não sei se já falei isso em algum dos episódios, mas você mais uma vez me fez lembrar de uma frase que o Mário Sérgio Cortella trouxe numa palestra dele. Ele disse que todas as vezes que ele lançava um livro tal, e estava indo bem, a crítica estava super falando bem, tinha um outro professor que ele sempre ia lá, né? Eles se encontravam ali na faculdade e tal, e ele ia fazer aquele comentário, né? E aí, você viu lá que eu lancei mais um livro tal? E ele compartilha que todas as vezes que ele falava isso, o outro cara sempre tinha algum detalhe que falava para ele, mas tal parte você fez assim, falou assim, mas na grande da verdade teria que ir por esse caminho. E aí é uma crítica. O que ele fazia? Ele ficava bravo, muito bravo, mas ele falou na palestra o seguinte: cara, assim que ele falava isso, eu corria para minha sala, ia lá abrir o livro, ia realmente ver e entender aquilo que ele estava dando como feedback. E aí ele comentava que esse cara, eles não se gostavam, só que eram amigos. Olha que maluco. Eles não se gostavam, só que eram amigos. E, salvo engano, acho que esse cara morreu. E aí ele ficou acabado. Por quê? Ele começou a explicar o quão importante era aquele homem na vida dele. Porque aquele homem fazia ele evoluir e crescer. Então, olha que legal. Muitas das vezes, sei lá, provavelmente a mesma coisa que vocês passam aí. Cara, a gente olha para o redor, tem 20 salões, 30 salões ao nosso redor, né? E se a gente olhar isso somente como alguém que vai ali tirar minhas clientes, é alguém que pode tirar aquilo que eu tenho, cara, a gente vai só fazer coisas ruins. Mas olha o que você falou. Quando nós olhamos com uma responsabilidade que aquele outro salão melhorar, ele me abre outras oportunidades para eu também crescer, cara, eu acho que esse é o jogo. E quando o Mário Sérgio Cortella compartilhou o que ele compartilhou, o que ele quis dizer foi isso. Aquela pessoa, aquele amigo dele, eles se respeitavam, embora um fazia crítica mais contundente a um ao outro, sabe? Meio que tinha um pouquinho de dor de cotovelo, mas eles se respeitavam. E ele aceitava essas críticas de tal sorte a ir procurar soluções melhores e ele evoluía. Melhorava e muito, muito. Então, assim, você que está nos acompanhando, talvez tenha um salão aí do seu lado, talvez tenha uma clínica estética, um barbeiro do seu lado, cara, e que às vezes você se incomoda com ele, tenta olhar com outros olhos. Sim. Porque esse cara crescer vai provocar você também crescer, vai provocar você também melhorar, né? Sim. E aí, já indo um pouco também naquilo que a gente está desenvolvendo, eu brinco sempre falando do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele teve que ter um grande mentor na vida dele. Ele teve que ter uma pessoa que chegou lá e falou a fatídica frase para ele que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É o tio Ben. O tio Ben. E aí a gente tem que olhar para isso, né? Sim. Então, a questão de ter uma pessoa sempre falando, sempre compartilhando. Você falou e falou bem, cara. Muitas vezes a pessoa não precisa falar pra gente, olha, esse aqui é o caminho certo.
Só da pessoa compartilhar com a gente 1, 2, 3 caminhos que ela fez e que não deu certo, já nos ajuda pra caramba, né? Sim, elimina bastante o caminho que você pode errar, né? Você não quer dizer que um caminho dá certo para um, não dá para outro, ou que o errado, né? Mas assim, já é uma eliminação. Então, concordo. Eu acho que essa parte de você poder compartilhar, estar junto com outros gestores, tem mudado o mindset de muitas pessoas. Inclusive, a gente sabe, tá para acontecer, acho, se eu não me engano, agora em junho, um evento de gestores de salão de beleza, que a Beauty Fair tá o Summit, né? O Summit, né? Se eu não me engano, é a terceira edição, vez. Terceira edição. Isso. E então, cara, não existia isso antes e agora tem. Então, assim, que legal. Não só os profissionais estão conversando, mas os gestores também. Todo mundo precisa estar numa crescente evolução. Você me faz lembrar, no último podcast nós falamos um pouco sobre alguns motivos pelo qual o gestor ou o profissional deveriam estar frequentando essas grandes feiras. E a gente já encontrou muitos amigos, inclusive, que compartilhavam, cara, eu parei de ir, não vou mais, porque, poxa, é mais do mesmo, etc, etc. Mas quando a gente passa e se propõe a olhar de uma ótica diferente, a gente consegue entender que, cara, existe muito mais daquilo que parece. Quando a gente olha só o superficial, você vai ver lá uma feira, por exemplo, que está cheio de empresas, estão mostrando produto, só que às vezes a gente não dá um zoom para olhar que está tendo um monte de palestras, está tendo um monte de congressos, e nós não nos propomos a ir lá e ir mais a fundo, né? Então, quando você compartilha isso, quando eu me proponho a fazer parte de um grupo específico, assim como a gente falou, por exemplo, de ter uma mentoria. Então, não é porque nós estamos aqui compartilhando, temos um monte de coisas para compartilhar com vocês, que nós também não temos que ir atrás. Pelo contrário, se a gente ficar parado achando que a gente já chegou no máximo, deu ruim, né? Porque vai chegar uma hora que vamos ficar para trás. O conhecimento que a gente tem vai ficar obsoleto, né? Deu ruim. Até uma das coisas que a gente quer compartilhar hoje é sobre isso, né? Sobre ter mentorias. E esse é o ponto. Então, ideias. Isso é surreal. O que nós estamos vivendo hoje é justamente o momento de mentoria, né? Então resolvemos reunir alguns outros empreendedores que têm a mesma mentalidade que a gente tem e reunimos uma galera, né? Isso a gente queria compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Juntamos alguns gestores de salão e alguém terceirizado está vindo para somar com essa mentoria para esses gestores, né? E em várias esferas, a gente está transferindo também essa mentoria para a nossa equipe interna dentro do salão. Então, todo mundo está vivendo um momento de upgrade. Cara, e foi muito louco, né? Justamente esse dia que aconteceu, a logística pra gente trazer, foram sei lá, quase 80 pessoas, sim, quase 60 pessoas para... Só para o telespectador entender também, nós fizemos 2 dias presenciais, certo? Foi. 2 dias presenciais. E ó, o celular aqui. Não, é isso aí. É assim que funciona. E aí, então, 2 dias presenciais e vamos fazer. Vamos continuar com essa mentoria agora num processo de 4 meses. 4 não é isso, meses, Bruno? exato. Isso. E olha só, com esse contexto, então, trouxe aqui mais ou menos para vocês entenderem, cara, esses 2 dias que foram presenciais foram extraordinários, né? Tanto nas nossas vidas, como também no time desses outros salões que tiveram aqui com a gente, né? Assim, só antes da gente falar dos 2 dias, eu acho que você, gestor, nem tudo são flores, tá? Porque até isso tudo acontecer, existe a decisão, o plano estratégico dos gestores. E aí, após isso, como você motivar a equipe, mandar vídeos, colocar pesquisas, porque o que a gente fez, né, hoje? Mandamos pesquisa tanto de satisfação para as nossas clientes, tá? Por quê? Porque a gente queria sentir tanto o clima da cliente, o que ela sente em relação ao salão, né? Então, assim, fazendo várias perguntas, onde ela poderia classificar o salão, como que está sendo a experiência dela, o que ela acha dos profissionais, o que ela acha da recepção. E é muito complicado, porque assim, quando a gente perguntamos, tem que estar disposto a ouvir, né? A gente está disposto a ouvir. E muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir. A maioria. Né? Então, assim, cara, a gente falou assim, vamos passar por esse momento. Então, a gente está se entregando para o processo. Vamos perguntar para a cliente, vamos colher o depoimento dela e vamos entender e gerar mudança. Idem
com a equipe interna. Não é fácil você perguntar, porque talvez o profissional tenha com ele... olha, ele tem definido com ele que ele já faz o melhor dele. E o gestor também, ele já acha que faz o melhor. Quer dizer, se todo mundo já acha que faz o melhor, então ninguém vai melhorar em nada? Perfeito. Então, é um processo delicado, mesmo antes de começar esses 2 dias presenciais que a gente está aqui dividindo com o telespectador. Por quê? Porque existe a decisão antes, existe a pesquisa, existe a pergunta, existe a expectativa, o frio na barriga. Será que quando eu estiver lá nos 2 dias, sei lá, vão me colocar na parede? Né? Então, assim, não, é todo mundo realmente pronto a aprender, pronto a evoluir, e nem é todo mundo que está disposto a poder fazer. É onde entra a gestão, é onde existe o tete-a-tete com cada profissional, Sim. com cada pessoa que trabalha como CLT, que presta serviço, existe uma conversa, né? Então, assim, não é fácil em nenhum lugar. Perfeito. Você falou uma coisa que é bem interessante. Ó. Nós estamos compartilhando com vocês que quais foram os pontos, quais são as escolhas, quais são as tomadas de decisão que nós temos que fazer para que o nosso negócio, para que o salão ele possa melhorar os resultados. Então, esse contexto que a gente está dizendo, nós fomos buscar então mentoria, nós fomos buscar algumas outras pessoas para melhorar. Haja vista que até feedback das pessoas que estão hoje com a gente deixaram bem claro o nível de jogo que a gente está jogando. Foi bem legal ouvir isso deles, que assim, cara, o nível que vocês estão jogando é um nível, se eu fazer um comparativo, sabe, com o futebol, vocês estão jogando um nível mais alto do futebol que tem, e é até bom para eles, né, que estão nesse processo, porque também exige que eles também evoluam, cresçam e façam processo diferente. Mas vocês que estão acompanhando aqui todo o processo, no que a gente está compartilhando com vocês, vale entender que buscar uma mentoria não é só buscar um processo de fazer um curso para melhorar as mechas que você faz. Porque, cara, eu canso de ver profissionais que vai lá fazer um curso de mechas, vai melhorar um pouquinho o processo dele, mas muitas das vezes o olhar do negócio, o olhar do salão em si não é visto, não se busca ali um processo, não se busca alguém que teve resultado para contribuir também. Pelo contrário, leva-se tudo muito ali como de qualquer forma, vamos levando da forma que dá, eu tenho que ser bom só como especialista ali, como profissional, mas talvez eu não precise melhorar como gestor ou como tocar um negócio, né? Tá aí o desafio. E na verdade a gente entende hoje, com o modelo de parceria que acontece entre profissionais e salão, que todos têm responsabilidade. Então, da mesma forma hoje que o estabelecimento gere, por exemplo, uma rede social, onde os nossos clientes passam muito tempo na rede social, muito tempo no celular, nós passamos muito tempo no celular, da mesma forma que o salão ou o estabelecimento comercial tem essa responsabilidade de fazer, você imagina se você tem, sei lá, 10 pessoas na sua equipe, se os 10 também fizerem esse mesmo trabalho, o quanto nós estaremos potencializando o resultado para todos. Crescendo, né? Crescendo. E você falou uma coisa que puxou aqui, e é verdade, talvez vocês também que estão nos acompanhando passam por isso, ou até nos ouvindo, né? A gente falou do pessoal curtir, se inscrever, que está aí com a gente no YouTube ou nas redes sociais, mas também tem você que está aí nos ouvindo pelo Spotify, né? Então você que está nos ouvindo aí no Spotify, já dá aquela classificaçãozinha de 5 estrelas pra gente. Isso vai contribuir muito aqui na evolução. E claro, também, aproveita que você está aí, talvez no seu carro, talvez dirigindo, nos ouvindo, já manda também isso aqui para algum amigo que com certeza vai contribuir muito. Mas você me fez pensar o seguinte, na questão do desafio que é fazer a equipe comprar a ideia, por exemplo, de ser mentorado, né? Porque aquilo que você falou, cara, como é difícil mostrar para o outro que nós temos que crescer, né? Porque a grande verdade é que quando você mostra para mim alguma coisa que eu posso ser melhor, a minha natureza humana é se defender, né? E dizer que não, o que eu estou fazendo tá ótimo, você que tem que mudar, porque a sua forma de ser que tem que mudar. Mas sempre no nosso olhar, a gente está sempre bem, né? Mas é o outro que tem que mudar. É um desafio, né? O mais interessante é que todas as respostas, né, ela não pode ser considerada individualmente. Porque a gente entende isso e a gente vai colher pesquisas da cliente, porque a cliente, ela talvez ela seja atendida por um profissional. Talvez ela não tenha um comentário para fazer daquele profissional, mas ela tem comentário talvez para fazer de evolução do salão. Uhum. E o salão precisa ouvir isso da cliente.
Ao contrário, pode ser que tenha alguma cliente que ame o salão, talvez a estrutura, mas não esteja tão feliz com a técnica profissional. Então, ouvir isso e trazer isso para eles, não é a gestão que está falando. Não é o outro amigo profissional que está falando. Então, você faz a soma dessa pesquisa e vamos trabalhar exatamente o resultado dessa pesquisa. Sim. E o clima organizacional também de dentro da empresa. Então, assim, a gente precisa sair. Nós não somos os atores naquele momento, mas nós somos todos, em geral, os gestores que precisam olhar para aquilo e virar o jogo. A gente precisa jogar junto. A gente precisa chegar num resultado que é satisfatório. Então, óbvio que dentro dessas pesquisas também, a gente entende que, assim, você entende qual a nota que você dá para você como profissional, né? Então, assim, a gente também precisa enxergar a evolução no nosso processo. Perfeito. Qual a nota que você dá referente ao seu atendimento? E eu já não estou perguntando da parte técnica, eu estou perguntando sobre o seu relacionamento, atendimento. Né, Qual a nota você se dá para a sua rede social? Porque a gente sabe o quanto hoje a rede social é importante para trazer outros clientes. Então, existe uma autoavaliação e existe a avaliação do profissional em relação ao salão sobre os mesmos itens, né? Então, assim, a gente começa a trazer um olhar extremamente despretensioso, sem estar falando absolutamente de ninguém. Então, você, gestor, se você quer saber como melhorar, o melhor caminho é perguntar exatamente para o seu cliente, para o seu profissional, e estar pronto para ouvir. Mas também trazer eles juntos para poder trabalhar na solução. Perfeito. Você sabe que quando você está falando, por exemplo, do olhar, aí de novo, né? Está disposto a receber, ser mentorado por alguém? Óbvio, a mentoria sempre tem que ser pautada por alguém que teve grandes resultados naquele setor. Senão não faz sentido nenhum. Mas, por exemplo, nós já temos algumas ações acontecendo como o setor de tráfego pago. Nós inclusive, resolvemos pausar campanhas nossas de captação de noiva, que estava indo muito bem, obrigado. Então, o que é grande, o que é pequeno é muito relativo, mas dentro de um mês, por exemplo, você ter lá 100 leads entrando em contato de noiva, cara, isso pode ser grande, e relativamente para o mercado isso é grande, mas tomamos a decisão de forma a pausar esse mecanismo porque precisávamos melhorar processos, né? E aí a gente foi buscar esse caminho para melhorar. E aí, quando nós estamos dispostos também a parar, a sentar, a ouvir, como você bem disse, cara, só tem um caminho. O caminho é sempre a melhora. Mas olha que interessante. Quando a gente fala, olha, qual é o seu olhar? Então, o profissional foi perguntado, algumas pessoas foram perguntadas, qual é o seu olhar sobre o seu trabalho? A tendência, como exemplo que já dei em outros momentos, cara, quando a gente vai olhar para o nosso filho sempre é bonito. Então, tipo, ao nosso olhar, quando a gente vai ver para nossa rede social, cara, provavelmente o cara vai dizer, não, no meu olhar tá top, tá legal. Agora, quando você traz uma pessoa para te mentorar, para olhar e te dar um feedback daquilo que realmente precisa mudar, a gente tem que estar muito disposto a realmente estar com o olho no prêmio, né? Então, onde a gente quer chegar? Cara, eu quero chegar no resultado da excelência, eu quero chegar no resultado de maior faturamento. A gente pode aqui filosofar, falar que o que a gente faz, quando na verdade a grande maioria dos profissionais que talvez está nos acompanhando, pode talvez não ser o seu caso, mas muitos falam o seguinte, não, eu estou nessa área porque eu sou apaixonado, tem aquele contexto filosófico, né? Mas a grande verdade é que, cara, o profissional está ali, ele quer faturar, ele quer fazer grana. E como fazer isso se a gente também não está disposto a derramar, a buscar a mentoria, a investir em um conhecimento para que eu possa depois ir lá e aplicá-lo. Agora. E assim, a gente não está falando nenhuma besteira em termos de mentoria, porque os grandes players do mercado... É mentorado o tempo todo, eles né? são mentorados o tempo inteiro. Né? Então, assim, se você hoje tem essa visão que eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu faço sozinho... cara, talvez você seja, eu não vou falar 1%, porque talvez eu estou sendo muito otimista, mas você é 0,01%, né, de tudo isso, porque assim, a gente realmente precisa dizem que a gente é a média, né, das 5 pessoas que a gente mais anda. Então, assim, cara, com quem você está andando? Eita. Se você estiver andando com mentorados, você vai estar jogando o jogo dos mentorados, das pessoas que estão pensando realmente tá doendo, em melhorar, não? E aí? Ai, que coisa boa. Ó, se tá doendo, é porque
tá de alguma forma mexendo. Então, assim, com quem você tá andando, Sim. e bem aquela passagem, né? Diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Se você só tá andando com a galera que reclama, se tu tá só andando com pessoas que ficam fazendo grupinho no salão para ficar reclamando, se você só tá andando com aquelas pessoas que acham defeitos no salão, cara, eu tenho uma notícia para te dar, esse bate-papo aqui tem uma notícia para te dar. Sim. Cara, será que você tá indo na direção de resultado? E teve um dia que a gente tava trocando uma ideia, e acho que o Caio falando de uma profissional, o quanto ela faz o processo de gestão da cliente dela. E aí nós chegamos num seguinte ponto de vista, que quando a pessoa ela está ocupada buscando meios para melhorar, para conseguir melhorar faturamento, melhorar atendimento, ela não tem tempo para ficar andando com a galera que quer só conversinha, quer ficar reclamando da vida, reclamando do salão, reclamando que está faltando aquilo, mas ela vai se mexer para fazer a coisa acontecer, né? No processo de mentoria, e realmente a gente está fazendo esse processo de mentoria em algumas escalas, né? Então a gente está fazendo tanto dos profissionais fixos do salão, recepção, gerência, quanto do time parceiro, cabeleireiro, manicure, né? Geral. Os gestores, tráfego. Então todo mundo está passando por um processo de evolução, de aprendizado e de compartilhamento, né? Então nós precisamos compartilhar para poder crescer. Olha, o que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado e o que eu realmente posso melhorar. Em quanto tempo nós podemos melhorar? E esse é o jogo. A gente precisa estar andando junto com quem está dando certo. Agora, você também pode e deve fazer isso. Eu diria que seria bem astuto em dizer, cara, você também deve buscar ser mentorado. Não apenas a questão de buscar alguém para ensinar um penteado, buscar alguém para ensinar a melhorar a sua cor. Isso também é necessário. Eu queria até dividir com você que, assim, foi engraçado que nesse processo de mentoria que está começando, e a gente vai dividir muitas coisas com vocês. Verdade. Ainda, né? Os bastidores. A gente já começou, foi muito lindo assim de ver. A gente recebeu um vídeo de uma profissional. Nossa, incrível. E ela escreveu assim, antes de mandar o vídeo: esse é o primeiro vídeo da minha vida. Verdade. Ela nunca tinha feito um vídeo. Nunca gravou um vídeo. E aí ela mandou um vídeo mostrando quanto aquilo estava ressignificando ela, né? Então, assim, sim, falamos de trabalho, mas a nossa vida, né? Nós temos 24 horas e a gente divide entre profissional, pessoal. E quando você consegue juntar um significado para isso, então quando a gente está aqui jogando o jogo do trabalho, do profissional, perfeito, e de repente a gente recebe como gestão um vídeo que você vê que a pessoa está ressignificando, está entendendo e está indo para o jogo junto com a gente, cara, como gestor você olha e fala assim, cara, é para essa pessoa que eu vou jogar a bola e ela vai marcar o gol. É surreal. É surreal e aí a gente fala, né? Não é sobre simplesmente a questão da grana, né? A gente compartilha, tem aprendido e também a gente compartilha isso com vocês, que assim, o dinheiro ele vai vir, né? O dinheiro vai vir. O trabalho, eu gosto muito de uma frase, salvo engano é do GeoJ, que ele fala, cara, o trabalho devolve. O trabalho devolve. Vai lá e faz acontecer. A grande verdade é que a maioria das pessoas, elas querem sempre entregar o mínimo possível e receber o máximo possível. Então você que é cabeleireiro, você que está assistindo ou está nos ouvindo aí, talvez pelo podcast também, pelo Spotify, seja qual via que você está nos acompanhando, para um pouquinho, medita, pensa um pouco, porque, cara, é sério. A grande maioria quer resultado. E eu sempre me lembro da história que eu compartilhei com meu filho, sentado ele lá na sala, tal, e aí eu falei para ele, filhão, quer R$50? E aí ele, poxa pai, lógico que eu quero. Eu falei, acho que você não quer não, você tá aí falando, tal, mas tá meio, você não tá muito afim, você não tá mostrando ali como você falando. Aí ele veio a segunda vez, filhão, você quer os R$50? Lógico que eu quero, pai. Aí falou um pouquinho já mais. Falei, melhorou, mas eu tô achando que você não quer ainda. Aí na terceira vez ele esbravejou assim, falou, não, eu quero sim, paizão, eu quero sim. E aí eu peguei e falei, bom, só que não vai ser dessa vez, já acabou. Aí eu virei pra esposa assim, aí cheguei nela e falei assim, ó, mostra aí, ela já sabia a dinâmica e tal. E aí ela foi, e quando eu falei, esposa, você quer esses R$50? Aí ela veio andando na minha direção, tomou ali os R$50 da minha mão e falou assim, muito obrigado. Aí eu viro pro meu filho tá assim com a cara assim, ó. E aí eu cheguei nele e falei assim, cara, todo mundo quer chegar em algum lugar. Você tá dizendo o que você quer, mas são poucas pessoas que levantam a bunda da cadeira e vai em direção daquilo que ele tá querendo. Então,
talvez, quantas pessoas estão nos assistindo ou estão nos ouvindo que também fala que quer ter um melhor salão, que também fala que quer ter uma melhor equipe, que também fala que quer ser mentorado ou quer mentorar, mas essa pessoa não levanta a bunda da cadeira, velho, para poder ir atrás, para poder realmente ir ao encontro de pessoas que podem ajudar. E o nosso trabalho, ele toca vidas, né? Cara, ele transforma pessoas cara, em muitas esferas. O nosso profissional toca na cliente, né? Então, assim, ela sai daqui muito melhor do que ela chegou. Em geral é isso, né? Salve alguns problemas que podem acontecer, mas o nosso intuito, o nosso trabalho é sempre entregar o melhor jogo, melhor excelência nesse atendimento. Você acabou de compartilhar agora, antes da gente entrar no ar, lá da mensagem que a Madu recebeu? Sim. Que a cliente olhou para ela, elogiou, falou que ela foi num detalhe atenciosa, cuidadosa. Isso é importante também, porque talvez o gestor tenha uma visão que não é a mesma do cabeleireiro, que não é a mesma da manicure, que não é a mesma da recepção. Então, assim... Isso é maravilhoso. Como você, como gestor, tem compartilhado esses feedbacks das suas clientes, porque é muito legal. Você, por exemplo, sendo um cabeleireiro e eu sendo a gestora, e a nossa recepcionista recebeu um elogio sincero da cliente, falou, cara, você fez toda a diferença no meu atendimento. Caraca. Então, imagina, se eu como gestora entendo isso e eu compartilho com a minha equipe, você vai ficar mais seguro de falar assim, cara, que legal. Olha o atendimento que ela está dando para a cliente. A sua cliente também vai passar por ela. Então, é muito legal que você fala, cara, eu estou seguro porque a minha cliente está sendo muito bem tratada. Então, dividir essa informação, cara, faz parte. E vou deixar isso aqui no ar. Você me fez lembrar agora, tô lendo um livro. Esse livro eu não vou falar agora, no final eu vou dar a dica dele. E lá no livro ele está falando o seguinte, essa pessoa trabalha num lugar gigantesco, lá tem 55 mil colaboradores, e não vale porque você já sabe o que é, então segura aí. E aí, ele estava falando o quanto as pessoas elas são cheias de amor dentro do trabalho. Enquanto elas estão lá no atendimento das pessoas, elas entregam o máximo e o melhor delas. Mas numa intensidade que, cara, você fala, não é possível. E aí, a pessoa coloca assim, quando alguém faz algo além do que ela deveria fazer, essa galera que faz ali a parte da supervisão, que cuida, vai lá e bonifica ela em alguma coisa. Ou, por exemplo, oferta para ela, naquele mês, um lugar para ela estacionar o carro diferenciado, porque o lugar que eu estou falando é um lugar gigantesco, privilégio. Que acaba sendo um privilégio. Então, assim, será que você também não tem aí alguém na sua equipe que, cara, muitas das vezes, quantas vezes as pessoas falham e erram, a gente vai lá e bate, a gente vai lá e cobra, a gente vai lá e fala que tá errado, mas e quando acerta? Será que a gente vai lá e elogia? E não só elogia, será que a gente toma alguma atitude, como por exemplo, olha, é o seguinte, vou te mandar em tal lugar, né? A gente estava no almoço, a gente falou um pouco sobre isso, eu trago aqui para o nosso bate-papo também. Eu queria rir de você na hora que você falou, eu vou usar a mesma palavra, vou falar com os nossos telespectadores. Não é mais telespectador? O ouvinte? O nosso ouvinte, o nosso telespectador. Não, é que eu fiquei querendo rir aqui na hora que eu vi. Sou da época do Silvio Santos. Que eu lembrei do Raul Gil. Pronto. Eu lembrei do Raul Gil, acho que ele pegou uma criança lá falando, fala aí, os telespectadores. E ela falhando, eu lembrei na hora, falei, vou bagunçar com a Fabi. E aí, cara, você que está aí nos acompanhando, muitas das vezes, e nós falamos, acho que foi no almoço sobre isso, tipo, cara, de repente tem uma parceria, nós falamos inclusive de comentar um pouco sobre parceria, né? Então colocar aqui um pouco pra gente citar isso com vocês. De repente conseguir uma parceria, você é um salão, e aí você consegue uma parceria com uma barbearia, ou você consegue uma parceria com uma estética, e aí de repente essa parceria você ganhou lá como gestora, uma massagem. Né? E aí de repente você guardar isso que você ganhou para saber usar na hora certa. Já pensou uma pessoa como essa que deu uma dentro, que acertou? Você fala, cara, o seguinte, hoje você vai lá em tal lugar que você vai receber uma massagem. Olha que coisa diferente, né? E você inclusive citou isso hoje. Então, comentando sobre essa situação, a gente já deixa aqui esse insight, essa dica. Quantas coisas está já rolando aqui na mesa, né? Para de repente, não só você falar para a pessoa que quando ela não deveria fazer o que ela fez ou deixou de fazer o que deveria, mas também, quando essa pessoa acertar, quando ela fizer, elogie, fale. Às vezes você não tem recurso para mandar ela para algum lugar, cara, compra um bombom, vai lá, leva um bombom para ela. Eu acho que começa até antes, né? Hoje, por exemplo, na nossa experiência, a gente tem um canal onde todos os profissionais estão juntos e
o simples detalhe da cliente ter escrito isso, nós printamos e dividimos com a equipe inteira. Surreal. Né? Então, assim, esse feedback do cliente, todos os feedbacks de cliente, nós dividimos com a equipe inteira. Pode ser de noiva, pode ser, como aconteceu agora, esse final de semana, que foi muito legal, que foi elogiando uma recepcionista. Né? Então, assim, cara, todas as clientes passam por elas atendem. Então, assim, é muito legal passar essa segurança e cara, ela saber que o trabalho dela está sendo reconhecido, não só pelaquela cliente, que é super importante, mas pela equipe toda. Você me fez lembrar também, aqui a gente tem a experiência da noiva, né? E aí esses dias a gente fez um vídeo, a gente está fazendo um vídeo até para divulgar, até para captar outras noivas e tal. E a gente fez um vídeo que existe uma estratégia dentro do digital que é o chamado depoimento metralhadora, né? O vídeo metralhador, né? É uma sequência que você faz ali de pessoas falando bem. E aí uma observação que a gente fez questão inclusive de trazer, né, algumas menções que é feito para essa pessoa. Dentro do espaço a gente tem a pessoa que cuida toda da parte ali do salão, a secretária da limpeza, das noivas. Só que ela também auxilia como fazer ali a assessoria das noivas e cuida ali com muito amor e muito carinho, né? E é engraçado que eu até comento isso em alguns bate-papos que a gente tem, que a maioria das noivas, quando vai ali gravar, falar um depoimento e tal, não cita o nome da maioria dos profissionais, mas cita o nome dessa pessoa que contribui e faz ali a parte da assessoria. E isso, na verdade, mostra o quanto essa pessoa está entregando amor, né? Ela realmente está cuidando de pessoas. O quanto o cliente reconhece isso, né? O quanto o cliente reconhece isso. Isso é muito legal. E aí, trazendo para esse processo de mentoria que nós fizemos, então a gente falou aqui já de algumas coisas. Eu acho que é importante também dizer para o telespectador que é um jogo que, cara, a gente está jogando nesse momento esse jogo da mentoria. Sim, estamos né? nele agora. Plantando, na verdade, para que a gente possa colher. E vai ser um processo de 4 meses, então provavelmente a gente vai trazer muitos outros episódios falando sobre os resultados que nós, em forma de salão, estamos hoje colhendo, plantando para que a gente possa colher. Então, como será o resultado dessas mudanças? Porque assim, não basta eu, como gestora, passar nessa mentoria. Não basta o Bruno passar como um processo de mentoria em tráfego, por exemplo, que é a especialidade dele, né? Não, a gente está passando a equipe inteira por um processo de mentoria. Então, como vai ser isso lá no final? Como você, como gestor, pode investir na sua equipe? Como a sua equipe também pode investir nesse processo de mentoria junto com o salão? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, perfeito. A gente hoje precisa dividir, hoje aqui dentro a gente divide isso com os nossos profissionais, porque todo mundo precisa querer evoluir. E perfeito. A gente entende isso. Para fazer até uma pausa sobre a gestão, ela precisa tomar alguns posicionamentos. Porque se eu, em forma de salão, resolvo evoluir e alguns outros 90% dos profissionais te acompanham e querem evoluir, certo. Qual é o procedimento para quem não quer evoluir? Porque quem não quer evoluir também, de alguma forma, te coloca para trás. Verdade. Né? Então, assim, qual é o posicionamento? O que fazer? Qual que é o posicionamento da gestão quanto àquilo? E o quanto, lembra que a gente falou sobre quando a gente pergunta para a cliente o que ela está achando do salão, o que ela está achando dos profissionais. Então, assim, você como gestor também, se o salão precisa ser a sua... Você acha que esse cara que, tipo, os 10% fala assim, não tô fora, não tô dentro, não é pra mim, tem que ser normal, trata o processo normal, ou não? Tem caminhos que necessariamente tem que ser diferente para que essa pessoa até ajude ela a despertar, ou não? Esse não é o caminho. É isso. A gestão precisa pensar sobre isso, inclusive até antes de começar um processo desse. Verdade. Porque se você realmente quer ter certeza que você vai virar o jogo, você precisa ter 100% do seu time comprometido. Imagina a gente entrar para jogar um campeonato super importante e você tem lá... Parte da defesa, não vou entrar no campo hoje. A defesa não vai entrar no campo, né? Então, se ela não vai fazer o papel dela. Então, qual a chance da gente ganhar o jogo? Se o outro time tiver 100% comprometido, você já vai entrar sabendo que as suas chances são muito menores. Olha que interessante. Ou então, de repente, um jogador que estiver lá no campo, continuando esse exemplo do futebol, ele não tomar cuidado e tomou lá um segundo cartão, e esse cartão tira ele do próximo jogo. E aí é um cara extremamente importante e você não pode contar com ele na outra partida. Ou seja, trazendo isso para dentro do salão, muitas das vezes é um cara que não se cuida,
Ou, sei lá, vou dar qualquer exemplo besta. É um cara que vive na balada e aí no outro dia o cara tá sem condição e é um sábado que de repente o salão tá cheio de noiva, cheio de madrinha e você não poder contar com esse cara. Então, tipo, é mais ou menos também um outro exemplo de poder contar com as pessoas. Na verdade é isso. Quando você for entrar num processo desse de mentoria, né, de mudança, de estudo, de comprometimento, de melhoria, de excelência, de união, quando você entrar nesse processo no jogo do conhecimento, você tem que saber com quem você vai entrar e se quem não entrar, qual é o seu posicionamento como gestor, porque os que entraram, eles vão te cobrar. Então, qual é o seu posicionamento sobre? Né? Então, assim, não existe certo, não existe errado, só que é um jogo que você, como gestor, vai precisar segurar no peito. Sim. Né? Então, assim, você vai ter que segurar. Porque como eu motivo parte da equipe e privilegio depois todos da mesma forma? Exato. Né? Então, assim, a que ponto não é justo, né? O dia que você entrar numa mentoria, o dia que você falar gostaríamos de evoluir, qual é o seu posicionamento com quem não quiser evoluir com você? Porque significa que 100% do salão não vai evoluir. Talvez evolua 90%. Mas você vai demorar um pouco mais para chegar nos seus resultados, porque o seu time não está jogando junto. O jogo vai ser mais sofrido, né? E é duro quando o jogo tá sofrido, né? Pode até ser que você fale, chegamos no resultado, mas assim, sofrendo, a que preço? Talvez o outro não está entendendo isso, ele sofreu demais. Ele falou, a linguagem que a gente está falando aqui não está sendo uma linguagem única, ela está quebrada. Então, a que ponto a gente está chegando no resultado? Você sabe que um processo, até uma dica simples, eu lembro que a gente trocou uma ideia com o Roger num outro episódio, provavelmente ele volte em alguns outros episódios também, sozinho, às vezes também junto. E aí ele citou uma coisa na mesa que ele falou o seguinte: Bruno, hoje eu entendo aquilo que você compartilhou lá atrás, quando muitas vezes eu ia lá visitar ele e aí chegava alguém chamando ele de patrão, chamando ele de chefe, e aí eu brigava com ele, mas bravo, a gente tem um relacionamento de irmão vai lá e dá na lata mesmo. E aí, às vezes, ele fazia pra me provocar. Ele chegava lá, chamava a pessoa, tal, a pessoa chamava ele de chefe, tal, ele dava uma pra me provocar. Só que ele já estava entendendo. Só que ele compartilhou uma coisa e falou assim: Bruno, em um determinado momento, eu já entendia aquele processo. Eu já entendia que, de fato, eu não podia estar permitindo aquela outra pessoa me chamar de chefe e estar topando aquilo. Mas a mente daquele outro cara não estava preparado ainda. Então, é um pouco também que você está compartilhando. Muitas das vezes, a gente também entender a limitação do outro para conseguir entrar no jogo, né? Para conseguir aceitar. Agora, também certas tomadas de decisões acaba contribuindo, porque se a gente for fazer uma analogia de pai e filho, por exemplo, muitas das vezes a gente vai estar cuidando, preservando, só que esse excesso de preservar, muitas das vezes não permite o nosso filho aprender aquilo que ele deveria aprender para ele ter uma boa jornada. Então, dentro do salão, cara, é a mesma coisa. Muitas das vezes a gente tem ali certas tomadas de decisões, certas direções que tem que ser tomada, e muitas das vezes no nosso coração, como ser humano, a gente pensa assim: poxa, mas aquela pessoa, mas e aí, se eu agir assim, se ela não receber um cliente, ou se ela de repente não receber também essa mesma coisa, como é que vai ser? Ela tem filho. Mas, cara, a gente tem que saber muito bem fazer a separação, o nosso lado como ser humano, de repente ajudar e contribuir em algo, mas lembrar que tem animais no mundo animal, que pega lá o filho lá em cima da árvore e pum, voa. E você tem que voar, que se não voar o negócio vai dar ruim. Então certas decisões, e aqui longe da gente falar o que está certo ou o que está errado, né? Certas decisões elas vão contribuir para o amadurecimento e crescimento de ambos, né? Tanto a questão de gestão quanto também dos profissionais que estão lá. É isso, eu acho que como gestor e num processo desse de melhoria, pense que provavelmente você não tenha 100% da equipe, e quando você não tiver, qual vai ser a sua atitude em relação a isso, a que ponto você vai deixar claro para a pessoa que não vai evoluir com você, o quanto isso é importante, e o quanto você está disposto a abrir mão, talvez, de não andar mais junto com essa pessoa, né? Porque assim, é como um casamento, não basta eu querer estar com a pessoa A se a pessoa A não quer estar com a pessoa B. Então, assim, vai ter sempre alguém lutando muito, muito para manter um relacionamento. Então, a gente pode trazer isso para a esfera profissional e entender que, assim, a que ponto o gestor
está fazendo todo o processo sofrer, ou quanto você está se entregando muito mais. E aqui não é uma relação de que eu não posso me entregar mais, não é isso. Mas para dar certo, todo mundo precisa investir naquilo. Então, a que ponto você, como gestor, analisa e fala assim, cara, eu não quero andar junto. A Kátia fala muito uma coisa, e hoje até é um pouco mais difícil de ouvir. Talvez até porque eu possa de repente ter tido uma evolução nesse contexto. Que assim, falar que você ama alguém, cara, é muito fácil falar, né? Muito fácil falar assim, eu te amo. Legal, bacana, poxa, obrigado. Mas e as suas atitudes? E as suas ações? Elas demonstram isso? Ela leva para esse caminho? Então é o que você está compartilhando. Muitas vezes no seu salão você vê ali alguém e como tem isso, né? Tapinha nas costas, tal. Não é isso aí, tá tranquilo, tamo junto. E aí na hora que vira as costas, pum, vai lá e uma panela, começa a falar. E acho que todo salão passa por isso, nesse né? processo de mentoria, né? A gente está vendo também um processo de melhoria em relação à união. Porque a gente está tocando, né? Essa empresa terceirizada, ela está tocando no assunto sobre como você está se relacionando com o próximo. E sim, a gente sabe que relacionamentos hoje em dia não são tão fáceis, né? Existe aquela história do ego, eu sou melhor, o outro é melhor, e olha quantos clientes tem na agenda do outro. E, cara, a gente está vindo mostrando que, cara, o jogo não é esse. É maior, é muito maior que isso. Olha para você, olha para dentro de você, evolui você, melhore seu processo de atendimento com a cliente, porque assim, cara, se a cliente te quer, não vai ser ninguém, ela quer você. Mas aí tem outro ponto também, que talvez possa ser aqui até um gancho para um outro momento. A gente está chegando... Esse é aquele episódio também um pouquinho mais curto, mas a gente já está um tempinho aí. E olha que legal você falando isso. Me faz lembrar que como que às vezes o profissional, e você que às vezes é gestor também é profissional, ele tem aquele achômetro que porque a cliente fez com ele, a cliente é dele, né? E aí, tipo, olha o que você falou legal. E isso é muito bacana, a história da liberdade, né? A liberdade prende. Então assim, cara, o cliente não é de ninguém. Então, assim, você ter aquela compreensão que você atender bem o cliente vai estar contigo, né? Mas pode ser que também que ele escolha não estar com você. E aí, em algum momento, ele quer ali experimentar um outro profissional. Por alguma razão, a forma que você falou me fez lembrar desse contexto. Aí a gente pode, claro, ir quebrando tudo isso para processos, né? E mostrando que hoje a gente tem como ser muito transparente em toda essa relação. Eu vou até contar um caso. Vai contar um caso. Esse caso aqui interno. É muito engraçado que assim, na verdade eu já vi muito isso ao longo de toda a trajetória dentro de salão, né? Conversas como tem panela, a recepcionista tem conchavo com algum profissional e etc. Inclusive um dos episódios que a gente fez, o Roger compartilhou com a gente que uma recepcionista eles tiveram que mandar embora porque a recepcionista privilegiava uma manicure e um profissional. E o profissional era ele. Ele como dono, ele falou assim, cara, e ele não pediu isso, ele não orientou, só que a menina achando que se ela fizesse isso, ela ia, né, tá ali fazendo o caminho certo. E ele falou, não, pelo contrário, tá errado, você não vai fazer isso. E infelizmente, dentro dos salões, isso acontece muito. E só que não só acontece, como tem aquela questão de desconfiança. E aí até compartilhando um processo que já foi implantado internamente, até uma dica também para você fazer acontecer. A Fabi ela é muito do processo de automação, a Fabi é muito no processo também de, cara, vamos inserir tecnologia. E nós ouvimos uma expressão, acho que foi uma palestra lá no Sebrae, pessoal falando da Mercado Livre, falando o seguinte, você quer escalar o seu negócio? Não tem como escalar um negócio sem tecnologia embarcada. Então a tecnologia sempre vai nos ajudar a fazer essa evolução. E aí houve uma mudança dentro do salão, onde você conseguiu trazer um processo de tecnologia para que toda a conversa feita com a cliente, obviamente isso tudo resguardado pela lei LGPD, que a conversa estaria totalmente sendo registrada e para que isso, se necessário, fosse revisitado. E aí beleza, e só que aí eu acompanhei certos momentos de profissional que já chegou lá e deu pancada reclamando, poxa, mas e aí, o que fala, o que não fala, quando soube, falou, mas peraí, mas aí vai ver o que eu estou conversando com a cliente? Ué, mas peraí, você não estava buscando um caminho para ser resguardado e saber tudo que é conversado com a cliente? Amigão, a via é dupla. Ou você só quer saber aquilo que está sendo falado pelo salão com a cliente ou que você fala não?
Então, até compartilhando um pouco com vocês, o que é legal é assim, quando você consegue chegar num ponto de clareza e que todo o caminho ele pode ser revisitado, cara, isso gera uma segurança e colocar a cabecinha no travesseiro, dormir em paz, né? Isso não tem preço. Não tem preço. Então, talvez aí você que está nos acompanhando, nosso telespectador ou então nosso ouvinte, fica aqui também mais uma dica. Busque meios, busque formas de você ter todo o seu processo de forma que fique registrado, né? De forma que consiga ser mapeado. Eu tenho uma expressão que eu gosto de usar que é assim, a gente não devemos ser apenas honesto, nós devemos ser honesto e parecer honesto. O parecer honesto é, você tem algum documento, alguma coisa que eu possa mirar, que eu possa olhar e validar aquilo que você está falando, ainda que eu diga para você assim, não, Fá, não precisa não. Não, Bru, tá aqui, ó. Você tem que ver. Então, sabe aquela história que às vezes fica só na conversa, fica só na... Não tem que ser isso. Então, busque meios, busque formas. E por isso que a gente está aqui. Então, o Apare as Pontas, ele existe para também contribuir na sua vida no que diz respeito a processos, a tecnologia, a gerar dados, a gerar informação, o mundo do marketing digital. Tem muita coisa ainda que vai acontecer aqui nos nossos episódios para derramar e contribuir na vida de vocês. E a gente fala de tecnologia, mas ao mesmo tempo é tudo muito unido com o pessoal, né? Então, assim, a gente sabe que está dando certo, medindo, claro, todos os dias aqui no campo de batalha que a gente está, mas assim, esse último mês eu tive profissionais, eu não vou falar que são difíceis, mas profissionais exigentes sempre dentro do processo, né? E trazendo para perto e falando, cara, eu estou muito feliz com isso. E aí você olha e fala assim, cara, que surreal você... Óbvio, todo dia é dia de luta, dia de batalha, né? Dia de ir para frente, de fazer o certo e tal, mas nem sempre dá certo. Exato. E aí quando você vê o humano, né, desse profissional chegando e falando assim, olha, eu estou muito feliz com esse processo, essa pessoa está fazendo correto. Então, o grau de clareza que você traz tanto para o seu relacionamento pessoal aqui, porque a gente se relaciona pessoalmente, sim. mas transparência nesse processo profissional também, cara, ele é possível, né? Então, assim, vamos jogar o jogo da transparência, Perfeito. Vamos jogar o jogo que todo mundo vai ter o seu papel, tanto do ataque quanto da defesa. Meio de né? campo. E, cara, eu preciso contar com o meu time inteiro no campo, né? Então, se você vai entrar num jogo e já está entrando sem sua defesa ou sem seu ataque, cara, você precisa... Vai dar ruim. Você precisa muito, como gestor, como técnico desse jogo, reavaliar se realmente o seu tempo está sendo bem gasto. Porque você vai entrar num jogo, amigo, não é para ganhar. Desfalcado. Perfeito. Desfalcado. Você já sabe que, assim, cara... A probabilidade de perder é gigantesca. Alguém vai dar muito sangue, vai sofrer demais, porque o time não está unido. Perfeito. Cara, e olha só, você indo nesse campo me abre aqui um outro leque, mas a gente está encaminhando sempre já para... abre um leque. Sempre. Isso é muito bom, isso é muito bom. E a gente está indo para o caminho já para fazer encerramento. Sim. Já até coloco aqui, eu ia te preparar, mas nem precisa, que você está lendo um puta de um livro. A gente vai deixar duas dicas. Eu vou deixar uma dica de um livro, que eu falei que ia falar no final, mas também a Fafá vai deixar aqui uma dica de livro. Não posso? Não Como pode? Que eu vou deixar? Não, tô no meio ainda. Não, mas deixa uma dica, não precisa ser ele, pode ser outro também. Mas antes, você falou algo que me fez pensar o seguinte: nós também passamos por um processo de alteração e mudança no nosso principal veículo, que está sendo o portfólio, né? Onde a mulher ali ela consegue entender se você é um especialista, se o seu salão é um especialista, que é o Instagram, né? E muitas das vezes, cara, até talvez a gente vai voltar aqui em algum outro episódio trazendo o convidado. A gente tá com um convidado engatilhado para poder falar um pouco sobre isso, e logo menos a gente vai divulgar. Como é que a gente melhora? Como é que a gente consegue ter... E engraçado que você fala do desafio, pessoas ali exigentes, às vezes não se propõem a fazer essa mudança porque dá trabalho, né? É difícil. Mas é gostoso também quando você consegue olhar para quando você tinha ali um Instagram, e hoje não adianta, cara, o jogo é esse. Se você não conseguiu entender que você precisa ter uma rede social ativa, mas não só ativa, não adianta postar qualquer coisa, né? Não adianta postar uma vitrine. Basicamente, bonita. Cara, você não vai melhorar, ou você não vai ter caminhos que possa te levar para escalar, para melhorar os seus resultados. Então,
para deixar aqui, a gente encaminhando para o final, eu diria que ter uma vitrine, como você bem falou, que é o Instagram, bem trabalhado, ele é um caminho. E talvez aí é um tema para a gente voltar, já falando também um pouco daquilo que a gente tem feito, né? A gente meio que tem hoje um processo, um padrão de como a gente age, o que a gente faz e que nos levou e conseguiu fazer com que a gente melhorasse o nosso Instagram. Tá aí talvez uma pauta para um próximo encontro. Mas, para a gente ir para a linha de fechamento aqui, fechar a nossa linha de raciocínio, trouxemos aqui um super bate-papo falando um pouco do que nós estamos fazendo para conseguir melhorar os resultados do salão. E aquilo que a gente está fazendo vai ao encontro de buscar uma mentoria, buscar pessoas que já estão no campo de batalha e que possam olhar todo o processo que a gente tem com um olhar mais clínico e apontar ali algumas direções que a gente pretende estar galgando e chegar, né? Então acho que você que está nos acompanhando esteve com a gente nesse episódio, conseguiu entender que o caminho, uma frase que você falou, eu anotei aqui, grandes players também são mentorados. Grandes players também são mentorados. Então, nós estamos jogando um jogo que não trabalhamos a questão da vaidade, não trabalhamos a questão do preciosismo, mas se temos pessoas que hoje, talvez o seu nível está chegando no nível de faturar 100 mil, tem alguém jogando o jogo faturando 200. Se você está no nível jogando 200, tem alguém jogando o jogo e faturando 500. E o importante, né, a gente saber que assim, se você como gestor não é mentorado, não aceita ser mentorado, não vê vantagens em ser mentorado, por que o seu profissional vai te ouvir? Por que o teu profissional vai ouvir alguém de fora? Perfeito. Se é isso que você tá fazendo, né? Perfeito. Então, cara, o mindset realmente de todos dentro desse jogo precisa mudar, para que todos estejam realmente sabendo qual é o seu papel dentro do time. Então tá aí, nós temos aqui mais um episódio, mas antes disso, diquinha, né? Aí você vai dar uma dica que você quiser. É legal que às vezes a gente não combina, pega de surpresa, né? Então, ó, a dica que eu vou deixar é o livro que eu tô lendo. Não sei se eu já dei essa dica já em algum outro episódio, mas é o livro que eu tô lendo, comecei a ler. Se eu falei dele, eu não tinha ainda começado a ler, que é O Jeito Disney de Encantar os Clientes. O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Inclusive... Excelência, né? Cara, aí fala de excelência. Inclusive, parte do processo de mentoria que a gente está dando, a galera comenta um pouco sobre isso, mas a gente fica ainda feliz quando a gente fala, cara, a gente já está trilhando esse caminho, né? Que é o caminho das parcerias, né? A gente está trabalhando algumas parcerias e aí a gente acha que está ali no caminho, fazendo algo diferente e de repente, lendo no livro, a gente descobre que o Walt Disney World, ele hoje tem mais de 32 hotéis, mais de 720 restaurantes e nenhum deles são próprios, são parceiros que ele trouxe para dentro do negócio. Aí você fala assim, cara, será que ter pessoas ao meu lado que também tem um olhar de empreendedor ajuda a fazer a coisa acontecer? Você falou uma frase, eu finalizo aqui na minha dica e deixo você trazer a sua dica, que você é a média das 5 pessoas que você mais anda. E eu pergunto, com quem você está andando. E antes de passar para a Fá, para ela poder dar a dica dela, eu vou deixar o seguinte, você que veio até aqui, cara, você é fora da curva. Parabéns por estar até aqui e não deixa de curtir. Eu pensei que ele ia falar um palavrão. Você é fora da curva. Você é fora da curva. Mas tem um livro também que fala sobre isso, né? Sim. Acho que é do Caio Carneiro. Sim. O livro é Seja Foda. Então falei, tá aí. Então é outro. Mas vou deixar esse livro para indicar depois. Sim. Que é o seguinte, chegou até aqui, dá uma joinha. Cara, isso aqui é fundamental, é importante pra gente. E também compartilhe com o teu grupo. E você que tá nos ouvindo pelo podcast, 5 estrelas e já pula pro próximo episódio, que isso aqui vai ser muito legal. Mas a tua dica vai ser? Cara, o meu vai ser diferente. Não vou falar de um livro, vou falar de um livro. Ok, manda. Mas eu vou falar o seguinte, identifique-se com o que você gosta. Então, eu, por exemplo, gosto muito de livros de administração que algumas pessoas falam, cara, eu não sei como você consegue ler, e eu gosto muito. E às vezes a gente olha um pouco e fala assim, cara, mas em que horário que eu vou ler isso? Então, assim, crie esse espaço, crie esse tempo. Eu, por exemplo, determinei que eu vou acordar 20 minutos antes do meu horário normal, e esses 20 minutos, que é a primeira coisa que eu faço no dia, é ler esse meu livro 20 minutos antes. Então, todos os dias, por mais que o assunto seja complicado, 20 minutos eu leio esse livro de manhã, então eu já acordo com esse... a gente pensa assim, não, eu não tenho tempo. Né? Então, assim, cara, o que você se identifica? Então, eu gosto muito de livros administrativos e gosto muito de frases motivacionais, porque isso eu divido com outras pessoas. Talvez é uma frase que faça sentido no meu dia, no seu dia,
né? Então, é isso. Acho que talvez Você você não daquelas... tenha um tempo de ler um livro, ouça o livro no carro. Um livro. Né? Então, assim, a gente tem hoje, graças à tecnologia, muitos acessos diferentes. E, cara, é isso. Enquanto você está fazendo alguma coisa, talvez um fone de ouvido, uma frase motivacional, acordar 20 minutos antes, não consegue acordar todos os dias, acorda um dia só. E isso tudo contribui para o conhecimento, que é o que a gente tem falado dentro, né, desse processo todo. Então tá aí, complementar então, a dica da Fá foi, olha que sensacional, cara, até a dica do livro rolou, então agora você pega esse livro que eu trouxe como dica e aplica a dica que a Fá trouxe, que é acorde 20 minutos mais cedo, porque você não terá mais desculpa de deixar de ler alguma coisa. E se de repente tu não gosta ou não curte ler... colocar em ação. Ler e colocar em ação. Boa, Fá. Ler e colocar em ação. Pratica, cara. Não lê um mundo inteiro sem praticar, porque sem a prática não vai dar, né, Fá? Não vai dar. Então, 20 minutos antes, esse bom livro é uma boa leitura. Vai lá, faz acontecer. Ou o livro que te fizer sentido, vai pra cima, porque eu tenho certeza que vai mudar o seu jogo. Nós fazemos isso, gostamos, a gente quer continuar lendo e ler mais, só que sempre colocando também em prática. E eu acredito que nós chegamos ao fim de mais um episódio, né? Até o próximo episódio. Então é isso, valeu, até o próximo. Tchau, tchau, um grande abraço. Tchau, tchau.